A gente começa o programa de hoje falando de bocha paralímpica. São José dos Campos é referência na modalidade, no estado de São Paulo, no Brasil e, por que não, no mundo, com conquistas importantes que passam pelos ensinamentos e muito conhecimento do nosso convidado de hoje. O Hora do Esporte tem o prazer de receber aqui no estúdio do Hora o Zezinho Guardia, técnico da bocha paralímpica de São José e também técnico da seleção brasileira. Ele está com a gente. Zezinho, uma honra, um prazer te receber aqui no Hora do Esporte. Fazia tempo que a gente estava combinando essa entrevista, hoje deu certo, no tempo certo. Prazer te receber aqui. Boa tarde, Vera. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos que nos assistem. É um prazer poder estar com vocês hoje aqui na Hora do Esporte. Prazer é todo nosso. Zezinho, a pergunta inicial não pode ser diferente. Bocha paralímpica. Bocha já é um jogo diferenciado, a bocha comum que a gente está acostumado a ver. A bocha paralímpica mais ainda. Como é que um cara jovem como você mergulhou de cabeça, conheceu a bocha paralímpica para chegar hoje e ser uma referência mundial como treinador? Enfim, queria que você falasse um pouquinho da sua história com a bocha paralímpica. É uma pergunta que todos me fazem, né? Todo mundo não entende por quê, porque eu não tenho, né, nenhuma ligação familiar com pessoas com deficiência, então muita gente vai por esse caminho. E eu tive esse contato no meu período de estágio, né? Eu fazia estágio de educação física e eu tive a oportunidade de conhecer, né, através do Antônio Leme, né, o nosso TOA, campeão paralímpico aqui da nossa região. Tive a oportunidade de ver ele praticando durante o meu estágio de educação física e um profissional, o professor Dude, né, que atuava também com ele, me convidou para estar vendo, conhecendo e tal, e eu fui acompanhando aquele início de forma voluntária, fui vendo e fui gostando, né, fui achando interessante, e aí parece que os caminhos foram me levando para a área da pessoa com deficiência, né, porque terminando o meu estágio eu não atuei diretamente com a bocha, vim atuar aqui na Secretaria de Esportes de São José dos Campos em 2008, com a natação para pessoas com deficiência. Então, desde lá, toda a minha formação, né, o final do meu estágio e início depois de formado, eu atuava diretamente com pessoas com deficiência. E a partir de 2010 eu comecei a tentar, né, inserir aqui em São José a bocha. Levou alguns anos, né, uns 2 anos ali para a gente iniciar, mas o meu início foi esse, né, eu fui meio levado, né, e aí me apaixonei e hoje trabalho totalmente com o trabalho para pessoa com deficiência, no momento com a bocha paralímpica, mas já atuei em outras áreas, né? E eu não me vejo hoje, né, atuando em outras áreas que não seja o esporte paralímpico, né, onde eu me identifico, onde eu me encontro e onde eu acho que eu posso oferecer o meu melhor dentro do esporte, né? Sem dúvida alguma. Você falou do Antônio Leme. Matheus, põe em tela cheia aqui para o pessoal reconhecer o popular Tó, que é esse aí que está com o Zezinho. É uma referência, um dos principais nomes, é daqui de Jacareí, hoje representa São José dos Campos através do Instituto Atlon, e o Zezinho está lá, passando seus ensinamentos. O Tó ficou muito famoso por fazer dupla com o seu irmão, o irmão que acabou falecendo, e agora o Zezinho está ali comandando. O Tó é sensacional, é uma referência realmente, e acredito que para você também é um orgulho trabalhar com um cara que nem o Tó, que é uma referência do esporte, já era uma referência, foi por conta dele também ser inserido no contexto da bocha paralímpica, né? Sim, não, ele é espetacular, né? Eu brinco até com ele, né? Porque além de ser o técnico da equipe como um todo, o técnico dele, eu também sou assistente esportivo. Então hoje eu faço aquela função que o irmão fazia. Eu jogo com ele, auxiliando ele nos movimentos do jogo, né? E substituir o irmão dele, que ele tinha uma ligação muito grande com o irmão, não é fácil, não, né? Não é fácil e não chega nem pegar perto, a confiança, né, que ele tinha no irmão, transferir para você. Que a gente tem uma amizade de muitos anos, né? Mas não é a mesma coisa, a gente tem esse entendimento, né? Mas a gente faz o nosso melhor que a gente pode, né? E eu brinco com ele até às vezes, falo, você que é o culpado de tudo, né? A gente tem a equipe hoje aqui em São José, passa por ele, né? Porque eu me apaixonei pela modalidade, pelo esporte, através dele, não só pelo atleta que ele é, né? Pela pessoa que ele é muito carismático, qualquer ambiente que ele chega, todo mundo se apaixona por ele, então foi um pouquinho dele aí, né? Se a gente tem a equipe grande, cheia de sucesso hoje, passa por ter conhecido ele lá atrás. Sem dúvida. Paulito, o nosso Zezinho Guardia está com a gente. Perfeito. E Zezinho, justamente, né, você citou sobre esse desafio de trazer para São José a bocha paralímpica e como que foi para você estruturar uma equipe aqui, né? Hoje em dia é super competitiva, representa São José internacionalmente, mas como que foi para poder ter esse começo, trazer novas pessoas para poder participar do esporte? Inicialmente a ideia não era ter uma equipe, né? Inicialmente a ideia é iniciar a modalidade. Então no começo a gente saiu buscando gente em todas as associações aqui de São José, eu já tinha um contato com algumas pessoas da natação que tinham o perfil
né, físico para a modalidade, a gente foi puxando, iniciando, mas a ideia era social mesmo. E não foge hoje disso, né? A gente tem um rendimento, tem uma equipe forte, mas a base do nosso trabalho é e sempre será, a essência do trabalho é o social, é a inserção da pessoa com deficiência, a inclusão dela, né, dentro da sociedade através do esporte. Então, o objetivo inicial era começar, né, jogar. A gente tem até umas fotos antigas que é muito legal. A gente faz os festivais bonitos, grandes, medalha, troféu, e os festivaizinhos nossos antigos com bexiguinha e tal. Então é muito legal ver isso lá atrás. Mas a gente foi desenvolvendo aos poucos, né? Então primeiro a gente começou a ter gente, queria ter gente. Aí começaram a aprender. Aí a gente queria saber aonde a gente disputa campeonato. Aí levamos para participar. E aí foi tudo gradativo. Um começou a jogar bem, aí o outro também. Um começou a ter medalha, outro ter medalha. E a gente começou a dar um boom, né? E aí a nossa equipe deu essa alavancada ali após a pandemia, né? De 2020 para cá, até 2020, a gente vinha nesse trabalho intermediário ali entre rendimento e social, mas a partir de 2020 a gente deu um boom de desempenho, de rendimento, de conquistas, né? E aí também começou também a ter interesse de outros reforços, outros atletas fazerem parte da equipe, né? Então, e aí hoje a gente tem uma equipe estruturada, né? Através do Instituto Athlon, né? Os nossos parceiros, patrocinadores, a Prefeitura de São José dos Campos. Então a gente tem um suporte hoje que nos dá condição de ajudar a auxiliar os nossos atletas e também receber atletas que tenham potencial de outros locais também para reforçar a equipe, né? Zezinho, uma questão que, conversando com o André Rocha, para-atleta mais que conhecido também de Taubaté, aqui próximo, e também com pessoas aqui de São José dos Campos, eles relataram que, às vezes, pelos próprios familiares dos deficientes, os próprios deficientes, havia, pelo menos, eu não sei agora como é que está, mas havia até um certo preconceito para procurar entidades como o Instituto Athlon, que oferece modalidades esportivas e, claro, surgir novos talentos. Com esse boom que a bocha paralímpica no Brasil e principalmente São José dos Campos tem nos últimos tempos, tem havido mais procura de novos atletas, porque esse pessoal que está hoje aqui vai passar. Você precisa de renovação. Está havendo mais a procura para a bocha paralímpica? Tem a procura, é mais, né, hoje em dia do que antigamente, as pessoas têm mais acesso, mais informação, mas mesmo assim continua sendo um grande desafio captar pessoas, trazer pessoas, né, aí passa por todas essas questões, né, a pessoa muitas vezes não se vê praticando esporte, né, porque desde pequena ela é limitada a tudo, eu praticar esporte, e até no caso do Tó, o professor que chamou ele a primeira vez, olha pra mim, vou praticar esporte, então às vezes a pessoa não se vê praticando esporte, a própria família mesmo, às vezes, também limita muito, não acredita que a pessoa possa ter, né, a capacidade de ser um atleta ou praticar um esporte que seja por qualidade de vida, né? E às vezes também a família, a gente entende também, porque tem toda a dificuldade, né? No caso da bocha, eles são muito comprometidos, então eles fazem muitos tratamentos, fisioterapia, então acaba num primeiro momento, às vezes para a família sendo, nossa, mais um compromisso na semana, aquele dia que eu tinha de descanso, eu tenho que levar, mas a gente tenta, eu insisto muito, eu ligo, tem gente que eu demorei 5 anos para conseguir fazer a bocha, mas todo ano eu ligo e retorno e vamos, e quando vem, porque eu sei que se vier, vai gostar. Né, os novinhos também, os que têm a idade de jovens, a gente faz um trabalho que eles vão para as Paralimpíadas escolares, Jogos escolares. Então, assim, mesmo quando eles não estão numa condição ainda de disputa, a gente leva, porque é educativo e tal, e quando chega lá, vê aquele universo lá do Centro Paralímpico com muita gente, abre a mente da família, abre a mente da pessoa, né, da criança ou do adulto, e ele se enxerga dentro daquilo, né? Porque às vezes ele não tinha oportunidade de se ver, né, dentro daquele contexto, né? Pois é. Zezinho, eu queria continuar falando mais de São José, aquela coisa toda, mas a gente já vai ter que pular para a parte da seleção brasileira. Você não começou na seleção brasileira como técnico efetivamente, começou em outras funções. Queria que você falasse desde a primeira convocação para a seleção, acho que como auxiliar, como analista de desempenho, enfim, você vai explicar isso bacana, até chegar o convite para ser técnico, se não estou enganado, em 2021. Você virou técnico da seleção. Como é que foi esse primeiro contato para a seleção brasileira em outras funções até chegar como técnico? No primeiro momento eu fui convocado como assistente esportivo, né? A gente vai para a fase de treinamento acompanhando um atleta que não necessariamente é da nossa equipe, né? Eu fui com um atleta de Mogi das Cruzes e a gente dá o suporte, auxilia como auxiliar técnico nos treinamentos para o técnico principal, e eu tive essa convocação em 2018, né? Então eu participei ali de 2018 até 2020 nessa função. Fui para competições internacionais, dando esse suporte para o atleta e treinando. Quantos passaportes você tem já? Não, o meu tá na frase, tem um. Tá quase. Não, você tá viajando demais, tá quase preenchido ali. Passaporte já. E a partir de 2020 surgiu a função, a necessidade, né? Já tinha equipe de análise de desempenho na seleção, mas precisou expandir um pouco.
E como já desenvolvi um trabalho ali, a equipe que tinha técnica, né, quis naquele momento me inserir nesse grupo, e eu passei a fazer parte do grupo dos analistas de desempenho da seleção. E aí eu fiquei nessa função entre 2020 e 2021. Né, prorrogou ali por causa da pandemia, não teve a Paralimpíada, então a gente estendeu, né, os estudos sobre os adversários, e eu fui nessa função para Tóquio, né, nas Paralimpíadas de Tóquio. Eu fui como analista de desempenho e também como assistente esportivo, atuando dentro do jogo em uma determinada classe da modalidade. Então eu fiquei nesse primeiro pedaço, esse primeiro trecho, entre auxiliar técnico e analista de desempenho também. E a partir do encerramento do ciclo, teve a renovação da comissão técnica, e aí eles me convidaram para ser técnico, né, estar como técnico de uma das classes, que é a que eu estou hoje também até hoje, que é a classe BC3, né, que é uma das classes que a gente é mais forte aqui em São José dos Campos. Então eu já tenho uma característica mais para desenvolver o trabalho com essa classe, então eles acharam interessante, e desde 2021 eu venho atuando como técnico da seleção brasileira nessa classe, na classe BC3. Maravilha. Diz aí, Paulito. Sim, a bocha paralímpica é muito estratégica, né? Se adapta, às vezes, até o jogo para cada atleta também, de uma maneira individual. O fato de você ter sido analista de desempenho, né? Isso ajuda na hora de você mapear os adversários, criar essas estratégias. É uma coisa positiva também da sua característica como treinador? Sim, a gente acaba trazendo, né? Porque você começa, quando você trabalha com análise, você começa a perceber a importância dos dados, dessas informações e o quanto que ela impacta no jogo, né? Um detalhe, uma informação, uma determinada ação muda o jogo, dá uma medalha, né? A gente conseguiu isso em Tóquio. Uma estratégia com um atleta criou uma situação que gerou a medalha. Então, a gente acaba trazendo para o nosso trabalho e inserindo dentro das possibilidades também essa questão de estatística um pouco, porque o nosso jogo é extremamente estratégico, então você tem que saber os pontos fortes, pontos fracos dos adversários, aonde ele é melhor, onde ele tem melhor desempenho, então, para tirar uma vantagem disso, né? Então, a gente tenta trazer sempre e utiliza essa ferramenta que é extremamente importante. Em cima disso que você está falando, das estratégias, né? Você estava explicando aqui para a gente fora do ar, a gente que é leigo no assunto, existem diferentes tipos de bolas, não em termos de peso, mas em termos de características da bola, até por conta também da limitação do próprio atleta, né? Queria que você explicasse de forma sucinta quais são as principais características dessas bolas e tudo mais dentro do jogo da bocha paralímpica. As variações, né, principais são a textura dela, vamos dizer assim, né? Tem bolas macias, bolas super macias, tem bolas médias e bolas duras, né? Então, tem 4 tipos de bola? 4 tipos de bolas. Tem até mais, algumas configurações diferentes, couros diferentes, couro sintético, couro natural, então tem muita variação. E o atleta, ele vai definir de acordo com a sua característica, com a sua estratégia, né? Com a sua força. Com a sua força também, os lançadores que lançam com as mãos, porque as bolas, cada uma tem uma ação. Né? Então tem bola que tem ação de aproximação, tem bola intermediária, tem bola que tem ação de batida, de força para empurrar. Então esses materiais, esse kit do atleta, ele é mesclado para atender toda a necessidade do jogo, né? O que o jogo pede, ele tem que ter ferramenta para poder executar aquela determinada ação, né? Maravilha. Paulito? E você foi aprimorando, né, desenvolvendo dentro não somente de São José, mas da seleção brasileira também. Como é que você olha agora, né, um técnico multicampeão, como o Vieira mesmo disse, né, o pescoço até pesado de tantas medalhas que você acaba conquistando. Isso daí é uma coisa que para você também é positiva, é satisfatória e ajuda a projetar não somente você, mas a modalidade também? Sim, sim. Os resultados e tudo que a gente pode fazer tendo visibilidade e desenvolvendo a modalidade é importante, né? Tanto os resultados da equipe quanto os resultados de seleção, convocações, isso vai reforçando, né, o nosso trabalho, né? Então, não pensando exclusivamente em mim, né? Eu represento, né, eu estou aqui hoje, eu estou na seleção representando muitas pessoas, representando um trabalho, né? Então, o sucesso de um membro da equipe, ele tem muita gente por trás. Então, eu falo para os nossos assistentes, né, que jogam com os BC3, eu falo para eles, se o seu atleta está tendo destaque, consequentemente, já vê que é um bom trabalho que tem ali por trás. Então, todos da nossa equipe que tiver essa oportunidade de ter um destaque, ter um título, ter, de repente, uma vivência em seleção brasileira, sempre vai reforçando o que a gente vem fazendo aqui, né, e trazendo mais visibilidade para o nosso trabalho, que é importante.
Zezinho, a gente tem só mais 30 segundos. Queria que você falasse, você comentou em off, teve convocação da seleção brasileira hoje, foi uma convocação também interessante para São José dos Campos. Emendando com a convocação, queria que você falasse um pouquinho também das próximas competições que São José dos Campos tem e também a seleção brasileira. Isso. Hoje, né, a gente saiu a convocação da seleção brasileira, primeira convocação do ano, e hoje a gente teve 10 convocados, né, representantes do Instituto Athlon, então, entre atletas, assistentes esportivos e eu na função de técnico, então, quase um terço da convocação é do Instituto Athlon dentro dessa convocação. E agora a gente se prepara, né, começando a temporada agora, a gente tem uma competição importante, que é o Campeonato Brasileiro de Jovens, que nós somos os atuais bicampeões nacionais por equipes, né, então, temos atletas também, né, que estão na seleção brasileira de jovens, então a gente vai em busca aí do tricampeonato. E pensando em seleção, a gente também está se preparando para o Campeonato Mundial que acontece na Coreia do Sul, né, no segundo semestre, e a gente tem, né, 3 atletas aí que fazem parte do grupo principal e estão em treinamento, em preparação, que possivelmente vão integrar a seleção no Campeonato Mundial na Coreia do Sul entre agosto e setembro. Maravilha. Zezinho, eu queria ficar mais 2 horas conversando com você de bocha paralímpica. O bom é que faltou a gente conversar um monte de coisa. Já fica o convite para você voltar aqui para contar mais histórias da bocha paralímpica, da sua carreira, que realmente é um espetáculo. Quero te agradecer ao Instituto Athlon, o Juliano também, que proporcionou a sua vinda aqui. Sucesso na carreira. Conte sempre com a gente aqui do Hora do Esporte. Espaço também é seu. Obrigado e, repito, sucesso aí na trajetória. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Grande abraço a todos. Valeu.